Aleluia. Nessa noite eu quero falar algo bem simples para os irmãos. Quero falar sobre fé, quero falar sobre renovação espiritual, sobre nós nos renovarmos na presença do Senhor. E quero falar sobre a importância de nós profetizarmos, de nós declararmos a palavra do Senhor, de nós declararmos o bem de Deus sobre as nossas vidas. Nós estamos em um culto cujo título do culto é fé, né? É o culto fé. Então nós temos que exercitar isso, declarar em nome de Jesus a bênção do Senhor sobre a nossa vida, usarmos a nossa fé no Senhor. Sabe, colocar a nossa fé em prática, em ação. Amém? Tem uma canção, vocês conhecem? Eu acho que é do Oséias, né? Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo, amém? Não é só um pensamento positivo, não é só poder do pensamento positivo ou algo assim. Nós precisamos usar a nossa fé, colocar ela em ação para que as coisas possam acontecer, amém? Amém? As poucas vezes que eu tenho oportunidade assim, de ministrar a palavra, eu gosto que os irmãos interajam, tá? Então vamos interagir, glorifique ao Senhor, adore ao Senhor. Quando for pedido para dizer amém, aleluia, glorifique. Quando nós estamos adorando ao Senhor, o Senhor ele se move no nosso meio. Porque a palavra diz que o Senhor habita no meio dos louvores, amém? E louvores não são apenas as canções, é quando nós adoramos ao Senhor, quando nós abrimos a nossa boca para glorificar o Senhor, nós estamos louvando ao Senhor e a presença dele se move entre nós, amém? Então, enquanto você estiver recebendo essa palavra, glorifique e exalte ao Senhor, receba essa palavra no seu coração, que Deus vai fortalecer a sua vida, em nome de Jesus. Queridos, se vocês têm a sua Bíblia aí, se você tem a sua Bíblia, abra comigo em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículos 38 e 39. Nós estamos vivendo um novo tempo. Vocês acreditam nisso, amém? Já estamos vivendo um novo tempo. Nós ainda não estamos na igreja nova, linda, maravilhosa, que a gente viu aqui agora há pouco. Mas nós já estamos vivendo esse novo tempo aqui na Tenda das Nações. Eu gostei desse nome. O Senhor já está trabalhando nas nossas vidas. Ele iniciou uma reforma que não é só, como é que eu vou dizer, física aqui, né, no nosso local aqui de adoração, no nosso templo, mas é uma reforma espiritual também nas nossas vidas. Vocês acreditam nisso? Nós todos estamos sendo reformados. A reforma não é só na igreja, a reforma é nas nossas vidas, a reforma é para a nossa família, para a nossa casa. Eu não sei como vocês chegaram aqui, mas acredito que hoje o Senhor, de alguma maneira, eu vejo assim, o Senhor vai colocar mais um tijolinho na nossa construção, em nome de Jesus, na nossa construção espiritual, na nossa vida. Eu quero ler essa palavra então para a gente iniciar aqui. Todavia o meu justo viverá pela fé. E, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Versículo 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Amém? Amém? Todos conhecem essa palavra, com certeza você já deve ter ouvido em algum momento. E essa palavra fala sobre se manter firme na fé, permanecer, né? Não retroceder. Eu acredito que o versículo 38 é como se fosse o Senhor falando para nós. Se o meu justo, né, se ele retroceder, eu não tenho prazer nele. E aí nós, a igreja, a nossa resposta é nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos da fé, somos entretanto da fé, para a conservação da alma. A fé, irmãos, ela é o nosso combustível, amém? Quando eu preparava essa palavra, eu pensava em um carro. O carro, ele tem o combustível. Ele precisa da gasolina, do álcool, enfim. Os caminhões do diesel, do óleo, enfim. Os irmãos que entendem de carros aí, qualquer coisa vocês me corrigem, amém? Mas todo veículo, ele tem o seu combustível. O nosso combustível é a fé. A nossa fé é o que nos impulsiona a que nós venhamos buscar ao Senhor. É a fé em Deus, é a nossa crença no Senhor Jesus que nos faz vir para a igreja todos os finais de semana, na terça-feira, na sexta-feira, no sábado, os jovens, os adolescentes. É a nossa fé no Senhor. É a nossa certeza de que quando nós levantamos as nossas mãos e adoramos ao Senhor,
a certeza de que quando nós levantamos a nossa voz em oração ao Senhor aqui, o Senhor está nos ouvindo. É a fé que nos impulsiona. A fé, como diz em Efésios 6,16, ela é o nosso escudo. Vocês conhecem aquela palavra de Efésios, capítulo 6, que, a partir do versículo 10, que fala sobre a armadura de Deus? Uma das partes da armadura ali que Paulo fala é a fé. E a fé, ela é colocada como um escudo que nos protege dos dardos inflamados do maligno. A fé é o que nos ajuda a suportar os ataques do diabo. Então a primeira coisa que eu queria dizer para os irmãos nesse culto fé é: creia no Senhor Jesus. Amém? É algo bem simples. Você já deve ter ouvido isso muitas e muitas vezes, né? Mas creia no Senhor Jesus. Creia de todo o teu coração, sabe? Quando você for orar aqui, daqui a pouco nós vamos orar, você vai colocar o seu propósito diante do Senhor, a sua vida, ou um familiar, ou alguma luta, ou algum pedido de oração. Creia que o Senhor está ouvindo a sua oração, amém? Creia que você não está aqui só para participar de um culto, você não está aqui só para participar de, sei lá, de um movimento da igreja, mas você está aqui diante do próprio Deus, amém? Porque o Senhor está neste lugar, amém? Não precisamos sentir um arrepio ou algo do tipo para a gente saber que Deus está aqui. A nossa fé testifica dentro de nós que o Senhor está aqui. Então, quando você orar, quando você colocar sua vida diante do Senhor aqui na oração, quando você trouxer seu propósito, creia que Deus está ouvindo você. Amém? Vamos lá, igreja, força em nome de Jesus. Que você creia, sabe, na hora da oração aqui, traga o seu propósito com fé. O Senhor Deus, a vontade do Senhor é soberana, nós sabemos disso. Muitas vezes nós oramos e às vezes o Senhor diz não para nós. Mas toda oração tem uma resposta. O Senhor sempre vai nos dar uma resposta. Às vezes não na hora que a gente quer, mas Ele sempre vai nos dar uma resposta. Então vale a pena orar. Vale a pena você colocar sua vida diante do Senhor. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Vocês conhecem essa palavra também. Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Vamos ler. Eu não ia ler esse texto, mas eu vou ler. Fala sobre os heróis da fé ali, a partir do versículo 4, mas eu quero ler o versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, o Senhor recompensa aqueles que o buscam. E nós precisamos crer, porque não há como nós agradarmos ao Senhor se não for pela fé. A fé, irmãos, como eu já disse, ela é o que nos impulsiona. Pela fé nós somos justificados no Senhor. A salvação, ela vem pela fé em Jesus Cristo. Amém? O Senhor morreu para que todo aquele que crê não pereça. Todo aquele que nele crê não pereça. Então é a fé que nos justifica. A fé é o que nos dá a certeza da salvação. A fé é o que nos leva a viver os milagres de Deus, amém? E milagres de Deus, irmãos, não é somente uma cura de uma doença, de algo assim, de uma enfermidade, mas milagre é a gente estar vivo hoje, glória a Deus. Cada dia que nós nos levantamos pela manhã para ir trabalhar, para estudar, quem estuda, para vir à igreja, é um milagre de Deus ali, porque o Senhor nos sustentou mais um dia, mais uma noite, nos deu mais uma oportunidade de estarmos diante dEle. É um milagre de Deus. Então, a fé nos impulsiona a viver os milagres do Senhor. Mas eu também creio que nós viveremos milagres extraordinários no Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém? A nossa vinda aqui, nesse culto fé, ela não é em vão. Se você tem um propósito, quem sabe você tem vindo aqui, orado, todas as terças-feiras, os irmãos, eu não sei se tem o corredor ainda dos milagres, mas enfim, os irmãos oram, os pastores, os irmãos impõem as mãos sobre vocês, você coloca o seu propósito, chora, se derrama na presença do Senhor, parece algo impossível para você. Muitas vezes as nossas batalhas, elas são difíceis e parecem até impossíveis, mas continuem crendo em nome de Jesus, porque o nosso Deus, Ele está ouvindo as nossas orações. O Senhor está atento à sua oração. Não tire a sua oração do altar. A minha mãe fala isso, né? Não tire a oração do altar. Não tire a oração do altar. Continue orando.
Mesmo que Deus não tenha te respondido ainda e você, quem sabe, pode até perder assim, a esperança, né? Por um momento, pensa assim, em desistir, mas continue apresentando ao Senhor no altar aquilo que você está buscando em nome de Jesus. E principalmente busque a presença do Senhor, porque na presença do Senhor nós encontramos todas as coisas. Tudo aquilo que nós precisamos está na presença de Deus. Se você se encher da presença de Deus, você vai encontrar todos os recursos, tudo aquilo que você precisa no próprio Deus, porque Ele é o dono de todas as coisas, amém? Todas as coisas estão nele. Então, se nós formos a Ele, se nós entrarmos em intimidade com Ele, se nós buscarmos ao Senhor intensamente, nele nós iremos encontrar tudo aquilo que nós precisamos, amém? Tudo aquilo que nós precisamos está no nosso Deus. Sabe, muitas pessoas elas ficam esperando receber uma palavra, uma profecia. Isso é bom, eu gosto dessas coisas. Nós estamos numa igreja pentecostal, a gente gosta dessas coisas. Mas no nosso Deus estão as respostas, amém? Sabe, esses dias houve um tempo que eu andei um pouco triste com isso, sabe? Porque eu oro pelas pessoas, às vezes o Senhor fala algumas coisas, eu oro ali e tal, mas ninguém nunca vem profetizar nada para mim, sabe? E eu andava triste, mas eu não recebo palavra. Eu queria receber uma palavra também, que alguém falasse comigo, né? Viesse alguém, né? Marchando na glória e dissesse: eis que te digo, meu servo. Qualquer coisa, né? Qualquer coisa, da parte de Deus que fosse, né? Mas aí alguém um dia me disse assim: tu não precisa disso. Eu disse: mas como que eu não preciso disso? Porque tu fala com Deus direto e aí Deus fala contigo. Amém? Então meus irmãos, não estou falando isso, ai, que maravilhoso que eu sou, que Deus fala comigo. Não é isso. Mas isso é para todos nós, amém? Se você vir num culto aqui de glória, de poder, de fogo, e quem sabe o irmão, o profeta, não falou nada para você. Você falou com Deus e Deus falou com você. Deus falou o seu coração. Que o Senhor está falando a todo momento. Ele está falando aqui, através dessa palavra. Então receba isso nessa noite em nome de Jesus. Amém? Nós não precisamos, assim, ó, como é que eu vou falar? Me fogem as palavras às vezes. Sabe? Nós não podemos nos fundamentar nas palavras de pessoas, sabe? Assim, não que não seja importante a gente ouvir as pessoas, receber profecia, palavra, direcionamentos através de pessoas de Deus, eu acho isso importante. Mas nós também podemos buscar diretamente na fonte, é isso que eu estou querendo dizer, sabe? Porque nós temos esse acesso, amém? O Senhor Jesus, quando Ele morreu na cruz, lá, vocês sabem a história, o véu do templo se rasgou, hoje nós temos livre acesso. Esse acesso não é só para o pastor Luzardo, não é só para os irmãos que oram, para os líderes de célula, para os irmãos da assistência pastoral, para o louvor, é para todos nós, amém? É para o Wagner, é para os irmãos, para as irmãs. Nós podemos entrar diretamente na presença do Senhor, no Santo dos Santos, na presença de Deus, falarmos com Deus e Deus se manifestar nas nossas vidas em nome de Jesus. Amém? Vocês creem nisso? Então, irmãos, quando nós estivermos orando aqui, se veja assim, se veja como se você estivesse diante do próprio Deus. A gente não sabe como Ele é, né? Um dia nós vamos saber. Como se você estivesse diante do próprio Deus e derrame a sua vida diante do Senhor. E eu creio que o Senhor virá com a resposta para aquilo que nós estamos precisando em nome de Jesus. Amém? Enxergar pelos olhos da fé, sabe? Vislumbrar coisas novas, sabe? Estamos todos nós nessa tenda hoje aqui, vivendo esse momento, mas eu já me vejo na igrejona, em nome de Jesus. Eu já vejo a igrejona, sabe? Eu já tô lá dentro, já pela fé. E é assim, sabe? Na nossa vida. Você tem um sonho, você tem um projeto, comece a se ver já com ele na mão, em nome de Jesus, sabe? Você sonha com a sua família no altar do Senhor, amém, irmão? O Senhor sonha, quem sabe, com a sua família no altar do Senhor, pessoas que, quem sabe, estão longe da presença do Senhor, pessoas que precisam de Jesus, comece a ver eles aqui em nome de Jesus, comece a profetizar que eles vão estar aqui, em nome de Jesus, sabe? Todos nós, veja pela fé, sabe? Veja pela fé, não é poder da mente, não, é a fé, exercitar sua fé em oração, crendo em nome de Jesus. Um dia eu ouvi um testemunho de uma pastora, há muitos anos atrás. A minha mãe e eu, nós participamos de um seminário de libertação. Nós ficamos 2 semanas numa igreja,
participando de um seminário de libertação, e a pastora que ministrou ali, ela compartilhou com a gente um testemunho, e ela dizia que o pai dela não era crente, não havia se convertido ainda, e ele estava muito doente, estava prestes a morrer, assim, e no hospital, eu não estou dizendo que a gente deva fazer isso, mas foi o que ela fez. Enquanto eles levavam o pai dela ali na maca, assim, para fazer procedimentos nele, eu não entendo de medicina, mas enfim, estavam levando ele ali, ela ia do lado dizendo, não vai levar, a morte não vai levar ele, porque ele tem que ser salvo, ele só vai com Jesus, ele só vai se for com Jesus, sabe? Ele só vai se for com Jesus, só se ele aceitar Jesus. Se ele não aceitar Jesus, ele não vai agora. E ele não foi naquele tempo ali, voltou para casa, Deus trouxe ele para casa, e ela teve a oportunidade de falar de Jesus, do amor de Jesus para ele. E isso para mim fica como um exemplo dessa questão de nós exercitarmos a nossa fé, sabe? De nós declararmos em nome de Jesus aquilo que nós queremos, aquilo que nós desejamos, aquilo que a gente sabe que é para glorificar o nome do Senhor. Nós podemos crer pela fé e profetizar que vai acontecer em nome de Jesus. Eu profetizo a salvação da minha família. Eu profetizo em nome de Jesus. Se você tem pessoas na sua família que ainda não conhecem ao Senhor, quando você for orar, fale os nomes. João, a Maria, a Ana. Estou dando nomes aqui, tá? Aleatórios. Mas fale o nome do seu familiar. Fale o nome dele, declare, ele vai estar lá comigo, sentado, lá na tenda, glorificando ao Senhor. Ele vai para a minha célula, ele vai ir para o culto, ele vai para o retiro, ele vai para o encontro com Deus. Comece a profetizar isso em nome de Jesus, declare a salvação sobre a sua casa. Declare em nome de Jesus, sabe? Se você tem um desejo de trabalhar em algum lugar, passe lá na frente do lugar que você quer trabalhar, discretamente, estenda a sua mão e profetize. Senhor, guarda uma vaguinha aí para mim, se o Senhor puder ir, né? Eu oro para que o Senhor me abençoe aí com essa vaga de emprego. E se prepare, estude, faça o que tem que ser feito. Mas ore, profetize em nome de Jesus, use a sua fé, sabe? A nossa fé, ela não pode ser só para os momentos difíceis, só para os momentos de crise, só para as tribulações, mas também para a gente declarar as coisas boas de Deus para as nossas vidas, amém? As coisas boas de Deus, um tempo novo. Coisas novas virão em nome de Jesus sobre a minha vida, sobre as nossas vidas, irmãos. Sobre todos nós que estamos aqui. Abra sua mão e receba isso nessa noite em nome de Jesus. Eu creio, irmãos, que coisas novas virão sobre as nossas vidas, coisas novas virão sobre as nossas casas, coisas novas virão sobre as nossas famílias, coisas novas virão sobre a nossa igreja. Não só um templo novo, Deus, mas um templo de glória, de unção, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que a igreja irá, meu Deus, se espalhar por essa cidade e até mesmo por outras cidades, meu Deus. O Senhor nos usará grandemente, meu Deus. Abençoa as mãos dos teus filhos que estão abertas nessa noite, Pai. Seja liberada a tua unção, a tua graça, Pai. E que eles possam ver, Pai, os milagres do Senhor acontecendo na vida deles, Pai, e na família deles, meu Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Creia nessa palavra, irmãos. Exercite a sua fé. Pode parecer que hoje a situação que você está vivendo esteja ruim, mas no Senhor você pode viver uma virada em nome de Jesus. Mas nós precisamos crer que o Senhor é poderoso para fazer isso. Amém? Estão todos me ouvindo? Glória a Deus. Eu nunca preguei aqui, né? Primeira vez na tenda. Então eu pergunto para testar. É importante. Então é necessário fé, irmãos, para esse novo tempo. Existe uma reforma acontecendo. E para que nós possamos ver a construção completa, nós precisamos enxergar pelos olhos da fé isso acontecendo. Creia no Senhor Jesus. A segunda coisa que eu queria falar com os irmãos, se você puder abrir a sua Bíblia comigo em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 4. Aleluia. Glorifique o Senhor enquanto você procura o texto. Adore o Senhor. Aleluia. 2 Coríntios 4,16. Diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo,
o nosso homem interior se renova de dia em dia. Amém? Vamos ler mais uma vez. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Então nós vemos aqui uma declaração do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele passou por muitas tribulações, por lutas, por adversidades no ministério dele. Vocês conhecem a história de Paulo. Paulo foi apedrejado, Paulo foi náufrago, Paulo passou fome, Paulo passou por muitas coisas. Mas ele tinha, eu enxergo esse texto de duas formas. Ele tinha esperança na vida vindoura, na salvação, na eternidade, mas ele também tinha a certeza de que o Senhor, dia após dia, estava renovando ele espiritualmente, sabe? E eu creio que nós precisamos disso, irmãos. Primeiramente, nós precisamos crer no Senhor Jesus. E em segundo lugar, nós precisamos renovar nossos votos com o Senhor, dia após dia. Amém? É como duas pessoas casadas. Elas precisam de tempos em tempos renovar os seus votos, um com o outro. Os nossos votos com o Senhor precisam ser renovados dia após dia. Precisamos renovar a nossa vida espiritual. E aí, irmãos, é aquelas coisas básicas, bem simples que todos nós conhecemos. Oração, jejum e Bíblia. Ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, viver o que a Bíblia diz. Porque não adianta só a gente conhecer a Bíblia, eu vir aqui, despejar um monte de versículo bíblico para você na sua casa decorar a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. Não adianta só isso, viver o que a palavra diz, meditar no que a palavra de Deus diz dia após dia, orarmos ao Senhor, jejuarmos. Jejum é algo importante, irmãos. Algumas pessoas não dão muito valor a essa prática, mas é uma prática importante. Jejuar, consagrar nossa vida ao Senhor, tirar tempo para estar com Deus, sabe? Não só orar quando o sapato estiver apertando, né, como a gente diz, mas dia após dia, o renovo do Senhor venha sobre nós. Que nós vamos atrair esse renovo para a nossa vida. Na oração, no jejum, na intimidade com Deus. Amém? Na intimidade com o Senhor. Entre no seu quarto, como diz a palavra, Jesus ensinou isso. Entre no teu quarto, fecha a porta do teu quarto. Fala com teu pai que te vê em secreto. E teu pai que te vê em secreto te recompensará. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Ore como se, como é que se diz? Como se a sua vida dependesse disso, amém? E a nossa vida depende desse alimento. Eu gosto muito daquela canção da Cassiane, que ela diz que Deus não rejeita a oração. Oração é alimento, amém? Nunca vi um justo sem resposta ou ficar. Então, derrame a sua vida em oração diante do Senhor, dia após dia. Ore ao Senhor. Não deixe para orar só aqui no culto, irmãos. Não deixe para orar só na sua célula, só no retiro. Vai ter um retiro de mulheres agora, né? Teve agora o retiro de jovens, final de semana. Foi muito legal, eu não fui, não deu para eu ir dessa vez. Mas eu vi ali pelos vídeos, pelos stories, que estava bem legal. Mas ore em todo o tempo ao Senhor. Muitas vezes eu posso testemunhar isso para os irmãos, que eu recebi muito renovo de Deus dentro do meu quarto, irmãos. Muito mais do que em alguns retiros e alguns outros momentos, assim, com a galera, como eu digo, né? Com todo o pessoal, com todos os irmãos juntos. No meu quarto de oração ali. Derramei a minha vida diante do Senhor e Deus me tocou. Amém? Coisa boa quando o Senhor nos toca, né, irmão Adão? Coisa boa quando nós estamos no nosso quarto de oração. E ali no seu quarto de oração você derrama suas lágrimas diante do Senhor, derrama sua vida diante do Senhor, você adora o Senhor, Deus nos toca. Então eu incentivo os irmãos nessa noite a orarem e a buscarem ao Senhor. São coisas muito simples que eu estou falando, irmãos. Talvez você esperasse algo bonito, assim, mais teológico, vamos dizer assim, mas se nós não formos fortes nessas coisas básicas, nas outras coisas que o Senhor tem para nos dar, nós não vamos conseguir crescer nelas. Nós precisamos aprender os fundamentos, irmãos. E os fundamentos são esses. Crer no Senhor Jesus, viver para o Senhor Jesus, estar com o Senhor Jesus, sabe?
crer na sua palavra, meditar na sua palavra, viver a sua palavra. E depois nós vamos liberar a palavra também. Amém? Então, irmãos, viva uma vida de oração intensa em nome de Jesus. Sabe? Quando você vir para esse culto fé, já venha orado em nome de Jesus. Sabe? Ore na sua casa. Quando você chegar aqui na igreja, se você puder, tire um minutinho aqui no banco. Se você não puder se ajoelhar, baixe a cabeça, fale com Deus, já se prepare para esse momento. E aí quando o louvor entrar aqui, a irmã Alessandra ou o outro irmão que estiver ministrando aqui, você já vai entrar naquele gás, como eu digo assim, sabe? Ore ao Senhor, busque ao Senhor. Nós queremos ser cheios da presença de Deus, mas para sermos cheios da presença de Deus, nós precisamos abrir o nosso coração, abrir a nossa vida, e a gente faz isso através da oração. Amém? Ore ao Senhor. Quando você vir aqui orar daqui a pouco, você vai receber a oração de pessoas aqui. Mas se você não fizer a sua parte, o irmão que vai orar por você, ele não vai fazer o que você tem que fazer. O irmão que ora por você, que impõe a mão sobre você, ele está te ajudando, ele está te abençoando, o Senhor está te abençoando através dele ou dela. Mas você precisa fazer a sua parte, você precisa buscar a Deus, você precisa se derramar na presença do Senhor. Amém? Amém? Glória a Deus. Eu sei que muitos irmãos, terça-feira, chegam do trabalho cansados para o culto, mas vamos com intensidade hoje, irmãos, em nome de Jesus, buscar a presença do Senhor, nos derramar na presença do Senhor, em nome de Jesus. Aleluias. Aleluias, Senhor. O Senhor Jesus, a Bíblia diz que o próprio Jesus, ele se retirava para orar. Tem um texto, eu não anotei ele aqui, se eu não me engano é Lucas capítulo 5, versículo 16, eu acho que é. Deixa eu só ver aqui, confirmar, que fala sobre isso. Lucas 5:16. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Jesus, após curar as pessoas, libertar os cativos, ele se retirava para os desertos para orar. Irmão, se Jesus orava, Jesus sendo Jesus, Filho do Deus vivo, o próprio Deus, né, aqui na terra, em carne, se retirava para orar. Quem somos nós para não orar, irmãos? Nós precisamos orar, amados. Nós precisamos orar, amados. A nossa vida com Deus vai melhorar muito se nós praticarmos a oração. Pratique isso. Todos aqui oram em casa, costumam orar assim regularmente, todos os dias. Se você não fazia isso, comece a fazer em nome de Jesus. Comece com 5 minutos. 5 minutinhos. Depois vai crescendo, vai aumentando em nome de Jesus, conforme você puder. Tire um momento de oração. E isso vai fortalecer sua vida espiritual. Se você é ministro da casa do Senhor, ministro, quando eu falo, todas as pessoas que atuam na igreja, né? Não só quem prega, né? Todas as pessoas que trabalham, muito mais aqueles que trabalham. Orem em nome de Jesus. Amém? Orem. Busquem a presença do Senhor. Se esforce, irmãos. No nosso trabalho, no nosso faculdade, na escola, enfim, nós nos esforçamos porque a gente precisa tirar uma boa nota. Nós nos esforçamos porque precisamos deixar uma boa impressão para aqueles que nos empregaram, nossos empregadores, enfim. A gente faz o melhor. E muitas vezes na nossa vida com Deus, a gente faz às vezes meio que de qualquer jeito, irmãos. Precisamos melhorar nisso. E se você já ora, ore mais em nome de Jesus. E principalmente, irmãos, que a sua oração, que a minha oração, seja uma oração de qualidade, sabe, irmãos? Que nós não venhamos só despejar pedidos de oração diante de Deus, que muitas vezes nós entramos em oração e só despeja pedido de oração. Senhor, eu quero, me dá. É como aquele texto que fala sobre a sanguessuga, né? A sanguessuga tem 2 filhas, dá, só fica ali pedindo, sabe? E não que a gente não deva pedir, devemos pedir. Jesus ensinou que nós deveríamos pedir e dar-se-vos-á, né? Batei e abrir-se-vos-á. Bate na porta, a porta vai se abrir. Pede e o Senhor vai te dar.
mas nós também temos que adorar ao Senhor. Nós também temos que pedir perdão dos nossos pecados. Nós também temos que interceder pela nossa família, pela igreja, pelo Brasil, pela nossa cidade. Faça isso na oração também, em nome de Jesus. Que a nossa oração seja uma oração fervorosa no buscar ao Senhor, mais do que no buscar aquilo que o Senhor pode nos dar. Amém? Sabe? Que nós tenhamos esse fervor pela presença de Deus, que é o principal, que é o que vai fazer a diferença. E como eu já disse, se nós buscarmos ao Senhor, nós vamos ter tudo. Amém? Se você buscar o Senhor, você vai ter tudo, irmãos. Acredite nisso. Se você buscar ao Senhor, você vai ter tudo, porque nele está tudo. Tudo está nele. Então busque a Ele e você vai receber tudo dele, em nome de Jesus. Eu quero ler mais uma palavra com os irmãos. Provérbios, capítulo 18, versículo 20 e 21. Bem conhecido também. Mas é muito forte essa palavra. Aleluias. E eu vou encerrar já, irmãos, com essa palavra. Provérbios, capítulo 18, versículo 20, versículo 21. Aleluia. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Amém? Amém? Essa palavra fala sobre aquilo que nós declaramos, aquilo que nós profetizamos. É disso que a nossa alma vai se fartar. Em algumas versões fala o estômago, né? Mas é o coração, a nossa alma. Se você profetizar o bem de Deus sobre a tua vida, é isso que você vai receber. Agora, se você ficar murmurando, as coisas boas não vão acontecer. Às vezes nós estamos prestes a receber a bênção, mas muitas vezes pelo cansaço, de tanto que a gente orou e buscou, parece que naquele último momento a gente é levado a murmurar, a dizer, Deus não está me ouvindo, ou Deus não me ouviu, Deus não quer me responder, e começa a murmurar. Nós temos que profetizar o bem de Deus sobre a nossa vida. Como o texto diz, nós vamos comer daquilo que sair da nossa boca. Então profetize. Essa é a terceira coisa que eu queria falar. Profetize, sabe? Profetize a bênção do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa. Sabe? Assim como Jesus, pode se colocar de pé. Assim como o Senhor Jesus, quando ele foi levado no deserto para ser tentado pelo diabo. O diabo tentou o Senhor de várias maneiras, mas a toda a tentação que o diabo lançou ali contra o Senhor, ele respondeu com a palavra. Amém? Ele respondeu com a palavra. Ele tentou Jesus pela fome. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem. Ele tentou fazer com que Jesus o adorasse a ele. Jesus disse, somente ao Senhor adorarás, só a ele prestarás culto. Então, declare a palavra do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa, amém? Declare a palavra do Senhor sobre a situação que quem sabe está ruim, que está desfavorável. Profetize a bênção do Senhor sobre a sua vida. Use a sua boca de uma maneira abençoadora para a tua vida e para a vida dos teus, amém? Como a palavra diz, aquele que bem utiliza a sua língua, dela se fartará, vai ser abençoado por ela. Então profetize a bênção de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus.